Olá, eu sou o Felipe, sou discente do Instituto Federal de Rondônia, campus Colorado Oeste, e juntamente com meus colegas discentes e sob orientações do professor o docente Alander de Mesquita, nós iremos tratar e trabalhar sobre o tema manejo alimentar e nutricional de búfalos para a produção de leite. E bem, falando um pouco sobre os búfalos, eles são animais mamíferos pertencentes à família dos bovídeos, logo são da mesma família dos bovinos, ok? E bem, eles são animais que possuem um temperamento super dócil, super tranquilo, e isso acaba facilitando na criação. Bem, além de possuir um temperamento super dócil, eles também têm a capacidade de se adaptar a diversas condições. E, bem, eles possuem a aptidão tanto para a produção de carne quanto para a produção de leite, ou seja, dupla aptidão. Mas cada um, dependendo da raça escolhida, vai ter uma aptidão maior para carne ou para leite. E bem, falando do panorama nacional, da produção de leite. Bem, a espécie, essa espécie, o búfalo, ele é responsável por cerca de 100 milhões de litros produzidos de leite por ano. E São Paulo, ele é basicamente o centro dessa produção, comportando cerca de 25% da produção nacional. Raças de búfalos leiteiros criados no Brasil. Raça Murrah. Possui origem na Índia e é classificada como a melhor raça produtora de leite. É uma raça de temperamento dócil. Padrão racial Murrah. O peso equivale a 550 kg para as fêmeas e 750 kg para os machos. A altura equivale a 132 cm para as fêmeas e 140 cm para os machos. Chifres, cascos, pele, pelagem e mucosas aparentes são de coloração preta. A cabeça possui perfil retilíneo. Os chifres são pequenos, ovalados e em forma de espiral. Os olhos são vívidos e pretos, e as orelhas são pendulares e pequenas. O corpo é reto, curto, profundo e simétrico. O pescoço possui comprimento médio. Dorso e lombo são largos, as costelas são arqueadas e as ancas são salientes. O úbere é volumoso e as veias de leite são grossas e sinuosas. Os membros são curtos, grossos e aprumados, e as unhas são pretas. Mediterrânea. Possui origem na Itália e sua aptidão é mista, tendo destaque na produção leiteira. Seu temperamento é dócil. Padrão racial mediterrânea. O peso equivale a 550 kg para fêmeas e 750 kg para machos. A altura equivale a 140 cm para as fêmeas e 150 cm para os machos. Chifres, cascos, pele, pelagem e mucosas aparentes são de coloração preta. A cabeça possui perfil convexo. Os chifres são longos e fortes, de forma semicircular. Os olhos são arredondados, vívidos e pretos. As orelhas são médias e horizontais. O corpo é simétrico, compacto, musculoso e possui comprimento médio. O pescoço é fino e a barbela é praticamente ausente. O úbere é amplo e desenvolvido. Os membros são médios, fortes e aprumados. Jafarabadi. Possui origem na Índia e sua aptidão é mista. Seu temperamento é dócil. Padrão racial Jafarabadi. O peso equivale a 454 kg para as fêmeas e 590 kg para machos. A altura equivale a 140 cm para as fêmeas e 142 cm para os machos. Chifres, cascos, pele, pelagem e mucosas aparentes são de coloração preta. A cabeça possui perfil ultraconvexo. Os chifres são longos e fortes, de seção ovalada. Os olhos são elípticos e profundos. As orelhas são médias e horizontais. O corpo é simétrico, equilibrado e possui um tipo morfofisiológico misto. Os membros possuem aprumos normais e os cascos são fortes.
A cavidade oral é constituída por lábios, dentes, língua, bochechas. Algumas funções básicas da boca são preensão, a mastigação, salivação. A língua é o principal órgão preensor, que conduz o alimento até a boca. Os bubalinos não têm dentes caninos nem incisivos superiores. A função antagonista dos incisivos inferiores se realiza pela lâmina dental, constituída de tecido conjuntivo fibroso, recoberto por epitélio intensamente cornificado. A eficácia da mastigação é muito importante para a digestão em ruminantes, porque reduz o material vegetal a partículas de tamanho pequeno, que permite o ataque de micro-organismos do rumen aos carboidratos estruturais. Os lábios são divididos em superior e inferior. As bochechas têm a função de auxiliar na propulsão do alimento para o esôfago e auxilia na mastigação. A língua tem a função de preensão, captação de água, lambedura, higiene e manipulação dos alimentos na boca. A faringe situa-se atrás da boca e continua até o esôfago. Ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A nasofaringe é a parte correspondente ao trato respiratório. A orofaringe é a parte correspondente ao trato digestório. E a laringofaringe é a parte comum dos tratos digestório e respiratório, e é a maior parte da faringe. É na laringofaringe que há a entrada para a laringe. A sua função é direcionar a passagem de ar e alimento. A função do esôfago é levar o alimento para o estômago. Ele é dividido em 3 partes: parte cervical, parte torácica e parte abdominal. O esôfago cervical e o início do esôfago torácico é formado por musculatura estriada, e à medida que ele se aprofunda pelo tórax, sua musculatura sofre uma transição para músculo liso, de modo que no terço inferior do esôfago é predominante a musculatura lisa. Essa característica da disposição da musculatura é que determinará a velocidade de passagem do alimento mais lentamente no seu terço inferior. O esôfago torácico atravessa o mediastino superior e posterior, sendo que no mediastino superior relaciona-se com o arco da aorta e com a divisão da traqueia, em brônquios principais direito e esquerdo. Já no mediastino posterior, ele atravessa um espaço localizado entre os 2 pulmões. Isso também é observado no mediastino superior, passa por trás do coração e atinge a abertura do diafragma. Tanto no mediastino superior como no mediastino posterior, o esôfago relaciona-se posteriormente com a coluna vertebral. Já o esôfago abdominal é a menor parte do esôfago, geralmente com apenas 2 centímetros de comprimento. Logo após atravessar o hiato esofagiano, o esôfago desvia-se para a esquerda e alcança o estômago na junção esofagogástrica. O estômago tem 4 compartimentos: o rumen, retículo, omaso e abomaso. Estes órgãos ocupam quase 3/4 da cavidade abdominal. Os 3 primeiros compartimentos, que são o rumen, retículo e omaso, são chamados de pré-estômago, pois neles não ocorre digestão química, apenas digestão mecânica. Já o abomaso é conhecido como estômago verdadeiro, pois é o único compartimento que possui enzimas que são utilizadas no processo de digestão química. Boa tarde, meu nome é João Vitor, estarei falando um pouco sobre o intestino delgado. Bem, o intestino delgado ele é um tubo digestivo localizado entre o estômago e o intestino grosso. Ele é a porção do sistema digestório que fica responsável por absorver a maior parte dos nutrientes que o animal ingere. Na anatomia, essa estrutura ela conta com aproximadamente 6 metros de comprimento por 4 centímetros de diâmetro. A velocidade permite que a maior parte da digestão e a absorção dos nutrientes. O intestino grosso. O intestino grosso ele é a porção do sistema digestório que é responsável por um importante processo de absorção de água, o que determina a consistência do bolo fecal. Ele constitui a parte final do tubo digestivo e possui uma rica flora bacteriana. Bem, o intestino grosso ele possui aproximadamente 1,5 metros e é dividido funcional e anatomicamente em 4 partes, sendo ela o cécum, o cólon, o reto e o ânus. Bem, o cécum
é a parte inicial do intestino grosso. Essa região se conecta ao apêndice, uma estrutura que possui um lumen pequeno e estreito. O colo ascendente, como o nome já sugere, ele se estende para cima e termina na superfície inferior do fígado, estando localizado do lado direito da parede abdominal. Já o colo transverso, ele atravessa a cavidade abdominal e segue logo abaixo do estômago, na direção da direita para a esquerda. O colo descendente, ele se inicia perto do baço, que está presente do lado esquerdo do abdômen, e segue para baixo. Bem, o reto é um local localizado na região anterior do sacro e termina no ânus. O ânus é o local onde o sistema digestório se conecta com o meio externo e as fezes são liberadas. Produzidas por micro-organismos, esses enzimas que não são secretadas, mas ficam aderidas à parede celular, tanto o rumen quanto o retículo e também o omaso, que a gente vai falar mais para frente, eles fornecem condições ideais para a colonização e o crescimento destes micro-organismos, que são os maiores responsáveis pelo processo digestivo do búfalo. Vou falar um pouquinho sobre as condições ideais para o desenvolvimento e a permanência dos micro-organismos, né? Que são a anaerobiose, ou seja, a ausência de quase total de oxigênio, o pH entre 5,5 a 7, sendo mais comum valores de 6,8 a 6,9, a temperatura de 39 e 40 graus Celsius, que é ideal para a atividade enzimática microbiana, o fornecimento contínuo de substrato, que é o alimento desses micro-organismos, movimentos contínuos do retículo rumen, que apresentam e inoculam estes micro-organismos nas partículas de alimento, que é o substrato microbiano, né? E a alta umidade, em torno de 80% até 90% de água, a retirada contínua dos produtos finais da fermentação que poderiam acumular e se tornarem tóxicos, e entre outros. Produzidas por micro-organismos, esses enzimas que não são secretadas, mas ficam aderidas à parede celular, tanto o rumen quanto o retículo e também o omaso, que a gente vai falar mais para frente, eles fornecem condições ideais para a colonização e o crescimento destes micro-organismos, que são os maiores responsáveis pelo processo digestivo do búfalo. Vou falar um pouquinho sobre as condições ideais para o desenvolvimento e a permanência dos micro-organismos, né? Que são a anaerobiose, ou seja, a ausência de quase total de oxigênio, o pH entre 5,5 a 7, sendo mais comum valores de 6,8 a 6,9, a temperatura de 39 e 40 graus Celsius, que é ideal para a atividade enzimática microbiana, o fornecimento contínuo de substrato, que é o alimento desses micro-organismos, movimentos contínuos do retículo rumen, que apresentam e inoculam estes micro-organismos nas partículas de alimento, que é o substrato microbiano, né? E a alta umidade, em torno de 80% até 90% de água, a retirada contínua dos produtos finais da fermentação que poderiam acumular e se tornarem tóxicos, e entre outros. Agora vamos falar do omaso. Bem, o omaso ele contém em seu interior muitas laminas musculares, que o nome popular é de fanhoso, por conta dele ser semelhante às folhas de livros. As suas principais funções estão ligadas à absorção de água, de minerais, de ácidos graxos volatiles e redução de partículas alimentares. Algumas pesquisas apontam que o omaso ele é como um órgão selecionador, ou seja, ele definirá se a digesta, o alimento que está sendo digerido, que vem do retículo rumen, está apta ou não para prosseguir para o abomaso. O material semilíquido do retículo entra no omaso pelo orifício, o retículo omosal, que lá acontecerá contrações omosais frequentes e fortes, que vão comprimir e triturar a digesta, e de 60% a 70% da água é absorvida. O material de consistência mais sólida passa para o abomaso. O abomaso, ele corresponde como estômago verdadeiro, e ele possui uma mucosa mais úmida do que os outros pré-estômagos com pregas longas e altas. Bem, a mucosa ela possui glândulas responsáveis por secretarem os sucos gástricos ou abomasal
numa velocidade que compensa mais ou menos a perda de líquido no omaso. O conteúdo dos sucrogástricos determina o pH, que pode ser de 1,5 a 3. Nessas condições, os micro-organismos vindos dos retículos rumen acabam morrendo. Os principais produtos secretados pela glândula do abomaso são os enzimas, os hormônios, os ácidos e a água. Já no bezerro, o abomaso secreta uma enzima específica para a digestão do leite, a quimosina, que coagula formando um coágulo de caseína e liberando o soro. Retículo do bubalino. O retículo, ele ocupa uma posição cranial e não completamente separado às do rumen. Logo, a sua função e motilidades estão muito ligadas às do rumen. As paredes internas do retículo estão revestidas por uma membrana mucosa disposta em inúmeras pregas. Elas são em formato de favos de mel. Os corpos estranhos ingeridos pelo bovino ficam retidos nessas pregas e impedidos de passar para os demais compartimentos do trato digestivo posterior. A gente vai ver agora sobre os intestinos, que são dois, o delgado e o grosso. As alças intestinais ocupam os 2/3 posteriores do lado direito do abdômen. A digestão enzimática, que se iniciou no abimaço, ou pepsina, é complementada no intestino delgado com a participação das enzimas pancreáticas e de outras enzimas intestinais. Intestino delgado é onde ocorre a maior parte da digestão e absorção de nutrientes, como proteínas, lipídios, minerais e vitaminas, ao passo que maior parte dos carboidratos já foi fermentado do rumen. O intestino grosso é o processo de decomposição, síntese e conversão são medidas por enzimas bacterianas. É justamente neste órgão que a maior parte da água ingerida será absorvida. Passa pelo esôfago, vai para o retículo rumen, que vai para o esôfago novamente para a remastigação, fazendo a parte do retículo. Vai para o omaso. E do omaso vai para o abomaso, que vai para o intestino. Agora vamos falar um pouco sobre a adaptação dos búfalos. Os búfalos, eles são animais bem rústicos, têm facilidade na adaptação sobre várias condições ambientais, tais como o frio, o calor, em regiões tropicais, nos sertões nordestinos e até em áreas montanhosas. E na adaptação das pastagens, o assunto não é diferente. Os búfalos, eles apresentam uma boa adaptação a qualquer pastagem, pois, na ausência de forrageiras de melhor qualidade, eles também consomem algumas espécies rústicas, e isso acaba diferenciando o bovino, porque ele digere melhor a fibra bruta. E eles também não têm seletividade no pastejo, porque eles tendem a comer tudo e a uma altura bem rente ao solo, na tentativa de satisfazer suas necessidades alimentares, né? E quando ele faz isso, é porque está tendo um manejo inadequado. Eles também são considerados limpadores de pasto. Por quê? Porque nas áreas sujas, como tem as juqueiras, que o povo chama, que é plantas invasoras de pastagem, os búfalos, eles consomem as várias espécies que geralmente não são consideradas forrageiras para os bovinos, como eu já falei. E com isso, eles ganham essa fama de limpadores de pasto. E tem que ter todo o manejo de controle. Geralmente colocam estacas para marcar a altura do capim, para que mantenha a qualidade do capim, né? E eles consigam brotar novamente. Manejo alimentar. As búfalas, elas exigem uma alimentação muito rica em nutrientes. Quando ela é mantida somente a pasto, ela precisa de um reforço nutricional, porque normalmente os pastos, eles não têm a quantidade suficiente para suprir a necessidade dela. Então, ela sempre precisa de um reforço nutricional, porque a qualidade do leite vai depender da alimentação delas. Ela precisa de uma quantidade
suficiente de proteínas e energia para ela se manter e a qualidade do leite ter uma ótima qualidade. Normalmente, os países grandes produtores de leite de búfalo, eles adquirem o confinamento, que eles dão silagem para os animais. E normalmente a silagem elas são feitas de milho, sorgo, algodão, soja, tudo vai depender da localidade, né? As búfalas, nos 100 primeiros dias de lactação, elas precisam de uma boa alimentação. Porém, nesse período, ela também não consegue ingerir os alimentos. Então, ela precisa de um nível maior de nutrientes, né? A alimentação dela tem que ser muito melhor do que normalmente. Porque nesse período, ela vai ser o período de crescimento do leite. Então, se ela não tiver uma boa alimentação, não vai produzir muito leite. Ao contrário do que muita gente pensa, o búfalo é um animal dócil e de fácil domesticação. Produz leite, carne e trabalho em variadas condições climáticas, frio ou calor, nas regiões tropicais da Amazônia, nos sertões nordestinos ou em áreas montanhosas. São animais rústicos que se adaptam bem às mais variadas condições ambientais, podendo ser explorados em áreas impróprias para a criação de bovinos, favorecendo o desenvolvimento produtivo de pequenos e médios produtores rurais. O leite produzido por este animal é mais saudável que o leite bovino. Possui 33% menos colesterol, 48% mais proteínas, 59% mais cálcio e 47% mais fósforo. Além da qualidade alimentar, o leite bubalino também apresenta vantagens comerciais. O leite bubalino nos dá um rendimento muito bom, ele gira em torno de 6 litros e meio, 6,5 para cada quilo de queijo. Então, ele comparado com o leite bovino, que gira em torno de 9 a 10, nos traz um rendimento muito bom. E a outra vantagem seria também a venda, com relação à venda, que nos dá aí também um percentual maior do que o queijo fabricado do leite bovino. Em Rondônia, a criação de búfalos está presente na maioria dos municípios, com maior concentração nas micro-regiões de Porto Velho, Vilhena, Ji-Paraná, Alvorada e Cacoal. A Embrapa Rondônia desenvolve projeto para estimular a criação de búfalos para a produção de leite e carne. O projeto busca identificar e implantar um sistema de produção adequado às condições de Rondônia, envolvendo manejo reprodutivo, sanitário e nutricional. A partir do momento que a gente vem desenvolvendo e adaptando as tecnologias, principalmente aquelas relacionadas à sanidade dos rebanhos, à higiene da ordenha, a parte toda de manejo reprodutivo e nutricional dos rebanhos bubalinos, a gente espera estar tendo um incremento de produção de aproximadamente 3 litros de leite dentro do nosso rebanho. Hoje, esse nosso rebanho bubalino, ele tem uma média de produção que gira em torno de 7 litros de leite por animal na época da seca. E através da nossa unidade de observação de manejo nutricional, a gente testou algumas tecnologias que possibilitaram a manutenção da produtividade do rebanho também na época da seca. Todas essas tecnologias elas estão disponíveis dentro do campo experimental de Presidente Médici a todos os produtores de leite, sendo o foco principal do projeto os produtores de búfalos, né, que se destinam à pecuária leiteira. Apesar do projeto ele estar muito focado para a produção de leite, a gente também visa o aproveitamento dos machos para a produção de carne. O grande problema da qualidade do leite de búfala está na ordenha. O primeiro passo para melhorar a qualidade do leite é a higienização. Simples como a estrutura montada no campo experimental da Embrapa, em Presidente Médici. O local é limpo toda vez que sai um animal. Após o bezerro mamar, as tetas são lavadas com solução hiperclorada e secadas com papel toalha. Em seguida, é feita a ordenha.
Esses cuidados são os mesmos tanto na ordenha mecânica quanto na manual. Depois de realizada a ordenha, as búfalas recebem solução de iodo nas tetas para prevenir a ocorrência de mastite. Do balde, o leite segue para o tanque de resfriamento, onde é coado, permanecendo até a coleta. No campo da Embrapa, a criação dos animais é feita em sistemas silvipastoris e pastejo rotacionado em 12 piquetes. O primeiro alia a formação de pastos ao plantio de espécies florestais, como seringueira, cerejeira, mogno e freijó, ou outra espécie adaptada ao local. Já no pastejo rotacionado, os animais se alimentam de gramíneas do gênero Braquiária. No estado de Rondônia, é grande o número de agricultores familiares que trabalham com a pecuária leiteira. E a produção de leite e carne de búfalo é mais uma alternativa para a fixação do homem no campo e na geração de renda. Seu Antônio Abílio já está conseguindo incremento na renda familiar com a produção de leite. Para ele, além de serem mais fáceis de manejar que os bovinos, os búfalos garantem maior rentabilidade. Quanto à agregação de valor, eu estou iniciando, mas eu já tenho algumas experiências. Desde o mês de novembro de 2007 até hoje, com o leite da búfala, eu parei de entregar o leite para o laticínio. Estou trabalhando com queijo, requeijão e manteiga. A gente entregava o leite em novembro a 50 centavos. Eu peguei fazer o requeijão, eu fiz no leite a 1,50. E hoje o leite para nós está de 65. E eu estou fazendo, eu continuo fazendo 1,60, 1,70. Com o litro de leite agregado o valor na produção do requeijão. Com a utilização de tecnologias de manejo reprodutivo, sanitário e nutricional, a Embrapa Rondônia busca incentivar a criação sustentável de búfalos no estado. A produção precoce de carne e leite, a partir do uso de animais selecionados mais produtivos e mais adaptados às condições ambientais da região, representa novas perspectivas de negócios para os pequenos produtores.